Já tive a oportunidade, dignos irmãos e irmãs, de explicar aos senhores que, como filho de Oxalá, optei desde há muito por utilizar tão e somente a cor branca e que desde que tomei esta atitude, todas as circunstâncias de minha vida se deram de maneira mais positiva e favorável. Da mesma forma, também optei por utilizar-me tão e somente de um único cristal, um único tipo de cristal, o quartzo branco. E sim, embora o quartzo branco ele seja uma preferência particular, ele é igualmente uma ferramenta amplamente utilizada como um filtro psíquico, como um filtro energético nas mais diferentes circunstâncias, dentre as quais as que vamos hoje tratar aqui, que são as ferramentas utilizadas para bem harmonizar o nosso lar, especificamente o banheiro. Sim, o quartzo branco é uma poderosa ferramenta como um filtro psíquico, como um filtro energético também a ser utilizado no banheiro. Embora não seja aqui exatamente o nosso tema falarmos sobre filtros, vamos falar disso num outro vídeo, mas aqui posicionarmos mais especificamente as 5 coisas que devem ser evitadas no seu banheiro. Pois bem, sejam bem-vindos então, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 126, 126º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala, sem cortes e sem edições, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. Pois bem, dignos, indo direto ao ponto, dos 5 elementos que devem ser evitados na cabala da casa e no Feng Shui do banheiro, ou seja, a cabala da casa nós entendemos como a versão, a visão, o ponto de vista ocidental da mesma energia, dos mesmos conceitos também utilizados pelo Feng Shui. Enquanto o Feng Shui trata da condução, da harmonização do Qi, nós aqui tratamos da condução e da harmonização da própria energia vital. E o primeiro elemento é tomar todo cuidado com o papel higiênico. Sim, aqui, principalmente na América do Sul, de grande hábito das pessoas irem acumulando papel higiênico sujo que foi sendo utilizado pelos membros daquela casa, pelas pessoas que estão ali, e aquilo vai sendo acumulado em cestos de lixo. Bem, o primeiro ponto do Feng Shui da casa que você deve eliminar dos 5 pontos aqui estudados hoje é exatamente o papel higiênico. Caso não lhe seja possível um descarte um tanto quanto mais imediato, o ideal é que este descarte seja feito pelo menos uma vez por dia. Então, o primeiro elemento a ser retirado é o papel higiênico sujo. E uma das razões pelas quais se deve fazer isso, digno irmão e digna irmã, para você que gosta dessa temática, é por conta da própria limpeza a nível físico, para que se evite propriamente a proliferação de substâncias aéreas nocivas ao próprio organismo humano quando em excesso, e pelas vias aéreas, e também para que se evite o excesso de larvas astrais, porque tudo aquilo que existe acima existe também abaixo. Aquilo que existe no plano físico vai ter a sua correspondência no plano espiritual. Como diz a própria palavra do Mestre Jesus, de que aquilo que ligamos na terra é ligado no céu, o que desligamos na terra é também desligado no céu. Portanto, quando nós acumulamos excessivamente sujeiras no plano físico através do papel higiênico, nós também estamos trazendo larvas astrais que são ali substâncias um tanto quanto mais conectadas com espíritos da mais baixa densidade, do plano astral um tanto quanto mais trevoso e sombrio, vampiresco. Então este é o primeiro elemento a ser evitado e a ser excluído. Pois bem, o ponto de número 2, dignos diz respeito àquilo que deve ser fechado. Segundo elemento dos 5 que nós temos aqui no Feng Shui ou na cabala da casa, especificamente para o banheiro. Se você está acompanhando o nosso vídeo, deixe aqui o seu curtir, deixe o seu comentário, as suas sugestões, para também continuarmos a tratar desse tema em outros vídeos, se for do vosso interesse. E claro, assine o nosso canal e igualmente ative aqui também o sino para sempre ser notificado. Segundo ponto, portas. Manter
as portas fechadas. E quando nós falamos de porta, falamos de todo o elemento que serve como transposição de energia. Não é apenas a porta do banheiro, mas é também manter a privada, a tampa do banheiro sempre fechada na medida do possível, manter o ralo também do próprio banheiro fechado. Hoje em dia até existe aqueles ralos que eles são móveis, então você pode fechar e abrir conforme o uso, conforme a utilização cotidiana. Caso você não tenha esse tipo de ralo na sua empresa, na sua casa, enfim, no seu escritório, o que você pode fazer é colocar um tapete, colocar algum tipo de pano, colocar algum vaso de planta sobre aquilo para fechar propriamente aquela boca aberta de maneira permanente, porque aquilo simboliza a nível psicológico e a nível energético, um escoadouro, um bueiro, um ralo especificamente por onde vai a energia. Então nós temos como ralo energético dentro do banheiro a porta, temos como ralo energético dentro do banheiro também o vaso e temos os próprios ralos, são os principais elementos, sem falarmos de buracos ou de outras coisas que também devem ser evitadas. Este é o ideal, é o ponto número 2. O ponto de número 3, dignos, são os vazamentos. Quando não propriamente aqueles vazamentos permanentes, que, claro, deve-se providenciar profissionais para que aquilo seja consertado, mas por vezes são aqueles pinga-pingas, aquele gota-gota do chuveiro, aquele gota-gota da pia, do lavabo, ou propriamente do sistema hidráulico do próprio vaso sanitário, da caixa d'água, enfim. O ideal é que você sempre feche bem, simbolizando ali a contenção da própria energia. O que ele sempre procura 3 elementos principais. A água, ele vai procurar o fluxo de água, vai procurar o fluxo de luminosidade e o fluxo de ar. O que o Chi, a energia vital, o prana, já estudamos em outros vídeos, vai sempre estar conectado com esses 3 elementos. Então temos que trabalhar no sentido de mantê-los em perfeito fluxo. Esse é o elemento de número 3. O elemento de número 4, dignos, é a sujeira, né? E aqui, não apenas do papel higiênico, mas também de uma forma mais ampla, manter sempre o vosso banheiro, na medida do possível, livre de teias de aranha, livres de poeira, de sujeira, enfim, de pessoas que ficam andando ali, que trazem a sujeira de fora para dentro de casa. É o andar propriamente trazendo sapato para dentro de casa. O ideal é que isso seja evitado. A gente verifica que nos templos religiosos, nas culturas principalmente orientais, já é algo conhecido que não se deve ficar transitando com o mesmo sapato de fora dentro de casa. Isso também diz respeito ao próprio banheiro, devendo-se fazer aí esse distanciamento. E não é nem apenas por uma razão espiritual, mas também física, porque você fica trazendo ali a sujeira, fica trazendo os detritos, fica trazendo os micro-organismos mais nocivos também para dentro de casa. Então o ideal é evitar. E da mesma maneira se evitar o excesso de sujeira, o excesso de detritos dentro do próprio banheiro. Pelo menos 1, 3 vezes por semana é você fazer toda uma limpeza, simbolizando aí a limpeza também espiritual. Vejamos, para você que sempre acompanha aqui o nosso vídeo, os nossos vídeos não é dignos do ponto de vista esotérico, hermético, uma espécie de bobeira ou propriamente uma brincadeira, algo que não tem uma consciência. Vejamos que o mecanismo ele é simbólico, o mecanismo ele é energético, e quando a gente limpa de maneira consciente, quando a gente organiza de maneira consciente o que está fora, também organizamos aquilo que está dentro. Isso significa que a nossa consciência é o elemento motor. O próprio Aleister Crowley, fiz o mapa astral de Aleister Crowley no vídeo anterior, vídeo 125, e ele diz o seguinte, abre aspas, palavras dele, todo ato consciente é um ato mágico, fecha aspas. É uma das frases, uma das sentenças dos axiomas mais poderosos da magia. Todo ato consciente é
um ato mágico, é um ato de magia. Então, quando você põe consciência na limpeza da casa, na organização da casa, aqui falando no vídeo 126, propriamente do banheiro, você está certamente praticando magia. E por fim, dignos, o ponto de número 5, para fecharmos e concluirmos este nosso vídeo, deixe aqui nos comentários se você deseja que nós retornemos a essas temáticas. Isso é sempre muitíssimo bem-vindo, a sua opinião e as suas sugestões. São os espelhos. Sim, mantenha também os espelhos do seu banheiro devidamente limpos, mas evite, sobretudo, espelhos de frente para o vaso. Nós temos aqui já um vídeo sobre espelhos em nosso canal, mas lembremos que o espelho, ele é, em geral, um reflexor, um reflectivo daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está de frente. Então ele tende a aumentar, multiplicar a energia daquilo. Então, se você tem um espelho de frente para o vaso, você está multiplicando aquela energia que deve ser descartada, está multiplicando um aspecto simbólico e energético na sua casa que serve como um escoadouro de energia. Então, o ideal é não ter espelhos de frente para o vaso. Se você já tem um espelho posicionado dessa maneira, em algumas casas, isso já vai estar automaticamente posicionado, você pode colocar elementos intermediários. Pode ser um vaso de planta, pode ser um quartzo branco, uma ametista, por exemplo. A ametista que eu digo não é a pedra, a ametista, a planta. Você pode colocar também dentro do seu banheiro, pode colocar uma espada de São Jorge, enfim. Existem diferentes tipos de plantas já adaptadas naturalmente para o ambiente interno, que você pode utilizar também como um filtro, ou pode utilizar também rodas, fios de cobre, igualmente como um elemento, isso já mais advindo da cultura oriental, como um elemento intermediário, como um elemento filtrante das energias ou propriamente dos posicionamentos mais negativos que não podem ser facilmente suprimidos. Mas o ideal é manter os espelhos limpos, inteiros e, de preferência, não ter espelhos de frente para o vaso. Digníssimos irmãos e irmãs, estes foram exatamente os 5 pontos que devem ser evitados dentro do banheiro do ponto de vista da cabala da casa do Feng Shui energético. Voltaremos a estes temas noutros estudos. Paz profunda.